Você já deve ter visto uma frase famosa que circula muito na internet: Deus é a própria natureza. Essa ideia vem de Baruch Spinoza, filósofo do século XVII, que defendia que Deus não é um ser pessoal, mas sim a própria substância da realidade, aquilo que chamamos de natureza. Mas será que isso é mesmo Deus? Ou é apenas um truque de linguagem para roubar o nome de Deus e dar a ele um sentido totalmente diferente? Hoje eu vou te mostrar com filosofia, metafísica e lógica porque o Deus de Spinoza, entre aspas, não é Deus, e porque a razão humana nos leva a um Deus muito mais profundo, o Deus vivo, transcendente e pessoal. Bom, vou apresentar Spinoza. Spinoza viveu no século XVII, em Amsterdã. Era um racionalista influenciado por Descartes, mas foi muito além. Para ele, Deus não é um ser distinto do mundo, mas a única substância existente. Ou seja, Deus é igual à natureza. Tudo o que existe é apenas uma modificação dessa substância infinita. Em outras palavras, você, eu, as árvores, tudo o que há é apenas parte de Deus. Esse é o famoso panteísmo de Spinoza. Deus não é pessoa. Deus não pensa, Deus não ama, Deus não quer. Ele é só a totalidade do ser, impessoal, indiferente, quase mecânico. O universo é Deus. E aqui já aparece o problema. Se tudo é Deus, então nada é Deus. O termo perde seu sentido. Primeiro, confusão entre Criador e criatura. Se Deus é igual à natureza, então Deus é finito. Afinal, a natureza ela é mutável, corruptível. Está em constante transformação. Mas a razão metafísica exige que o fundamento de tudo seja absoluto, imutável e necessário. Logo, a identificação de Deus é igual à natureza destrói a própria ideia de Deus, porque torna o absoluto em algo relativo e contingente. A contradição do infinito, porque Spinoza dizia que Deus é infinito, mas se Deus é o mundo e o mundo é limitado, como conciliar o mundo, o fato que o mundo muda, cresce, se expande, sofre entropia? Um ser que sofre alteração não pode ser infinito em ato, só no discurso. Spinoza pega a palavra Deus, que tradicionalmente significa o ser necessário, causa primeira, inteligente, pessoal, e simplesmente cola esse nome na natureza material. É como chamar o oceano de pai, mas sem paternidade. O nome não muda a essência. Isso é um sofismo linguístico sobre que você esvazia o conceito tradicional e engana pelo rótulo. A filosofia perene de Aristóteles e Tomás de Aquino ensina que todo ente contingente exige uma causa. Nada pode ser causa de si mesmo. Logo, o conjunto de seres finitos não pode explicar a si mesmo. Se Deus fosse apenas o somatório do universo, ele também precisaria de uma causa, pois o universo é finito e imutável. Portanto, o fundamento último não pode ser a natureza, mas aquilo que transcende a natureza. Esse Deus é o essência e subsistência, o ser que existe por si mesmo, absolutamente necessário. Causa primeira de tudo, que é diferente da natureza. Ele é imutável, eterno e perfeito, enquanto Spinoza dissolve Deus no mundo. A razão mostra que o mundo aponta para um fundamento além dele. Esse fundamento é Deus em sentido verdadeiro. Aqui entra um ponto teológico, tá? Se Deus fosse só a natureza, não poderia nos conhecer, nem nos amar. Mas a tradição filosófica e teológica mostra que inteligência e vontade são perfeições do ser. Se Deus é o ser supremo, ele deve possuir em grau infinito essas perfeições. Negar que Deus é pessoal é reduzir o absoluto a algo inferior ao próprio homem. Porque nós pensamos, nós amamos. Se Deus não pensa nem ama, ele é menos que nós. Portanto, o Deus de Spinoza não é digno do nome de Deus. Ele é apenas natureza sem rosto, sem coração e sem transcendência. Até aqui, vimos que o Deus de Spinoza é frio, impessoal, incapaz de amar ou se comunicar. É apenas a natureza, sem rosto, sem vontade, sem coração. Mas o Deus verdadeiro, revelado pela razão e confirmado pela fé, é totalmente diferente. Ele é aquele que chama cada um de nós pelo nome. Na Sagrada Escritura, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, ele diz: eu sou aquilo que sou. Aquele que sou, na verdade. Aqui não é apenas filosofia, tá? Mas uma revelação. Deus é o ser necessário, fonte de tudo e de todos. Mas ao mesmo tempo, é aquele que vê o sofrimento do seu povo e desce para libertá-lo. Perceba a diferença. Spinoza fala de uma natureza indiferente. A Bíblia fala de um Deus que intervém, que ama e que liberta. O cristianismo
mostra ainda mais. Deus não é apenas inteligência infinita, mas também amor infinito. Ele não apenas sustenta o ser do universo, mas entra na história, se faz homem em Jesus Cristo, morre e ressuscita para nos dar vida eterna. Se o Deus de Spinoza não pode nos ouvir, o Deus vivo ouve nossas preces. Se o Deus de Spinoza não pode nos amar, o Deus cristão é amor em essência. Portanto, diante dessa escolha, eu pergunto, o que dá mais sentido à nossa vida? Crer na natureza cega e indiferente ou crer no Deus vivo, que é fundamento de tudo e que, ao mesmo tempo, nos olha nos olhos e nos ama pessoalmente? Esse é o Deus que a razão confirma e que a fé celebra. Um Deus que é verdade, mas também é amor. Um Deus que é fundamento metafísico do ser, mas também Pai que acolhe os filhos. O Deus de Spinoza pode até parecer sofisticado, mas o Deus vivo é infinitamente mais real, mais verdadeiro, mais humano, mais divino. Ele é o único digno de ser chamado de Deus. Tá? Cara, até cansei. Agora eu quero ser ainda mais direto e contundente. O chamado Deus de Spinoza não resiste ao exame filosófico sério. Primeiro, se Deus é idêntico ao mundo, então ele depende do mundo. Mas aquilo que depende não é Deus, ele é efeito. O fundamento último não pode depender de nada, tá? Essa é uma contradição mortal no panteísmo de Spinoza. E segundo, Spinoza nega que Deus tem inteligência e a vontade. Mas o que é maior? O ser que pensa ou o ser que não pensa? O que ama ou o que é incapaz de amar? Se Deus não pensa nem ama, então ele é inferior ao homem. Isso é ridículo. Uma concepção de Deus que resulta em um ser menor que sua própria criatura, tá? Não faz sentido, cara. E terceiro, o Deus de Spinoza é apenas uma ilusão semântica, porque ele pega a palavra Deus e cola num conceito de matéria ou natureza, mas mudar o nome não muda a essência. Chamar o universo de Deus é tão absurdo quanto chamar uma pedra de eterno. É um truque barato de linguagem, não filosofia séria. O panteísmo dissolve a diferença entre bem e mal. Se tudo é Deus, então o mal também é Deus. A injustiça, o sofrimento, a morte, tudo seria manifestação de Deus. Isso não é filosofia, é blasfêmia travestida de racionalismo. Tá? Por fim, a razão mostra que Deus deve ser absoluto, necessário, imutável, transcendente, infinitamente perfeito. O Deus de Spinoza falha em todos esses pontos. Ele é mutável, contingente, indiferente e limitado. Isso não é Deus, isso é natureza sem máscara. Portanto, filosoficamente, o Deus de Spinoza não é apenas insuficiente, ele é uma contradição em termos, uma caricatura, uma ilusão intelectual. Refutá-lo não é apenas questão de fé, é questão de lógica, de metafísica e de razão reta. O Deus de Spinoza não é Deus, é só um ídolo feito de palavras, tá? Agora é preciso explicar um pouco da por que eu pensei em fazer esse vídeo. Porque refutar o Deus de Spinoza não é apenas uma questão teológica, mas filosófica e lógica. Se Deus é a natureza, então ele não é absoluto, não é causa primeira, não é perfeito, não é pessoal. Spinoza tentou nos vender um Deus que é apenas um disfarce da matéria. Portanto, o Deus de Spinoza não é Deus, e no final só resta uma escolha: ou o panteísmo impessoal, que destrói o conceito de Deus, ou o Deus vivo, fundamento absoluto de tudo que existe.